Não! A história do jovem rico não é apenas um ensinamento sobre desapego aos bens materiais. Isso é apenas o fio condutor que nos leva a uma proposta que Cristo faz para todos nós. Você quer saber do que eu tô falando? Então vem comigo, pega o balde de pipoca e bora pra Bíblia! E bora pra Bíblia? Fala galera, Pastor Flávio aqui na área. E primeiramente eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de espalhar as boas notícias do seu reino e de compartilhar uma vida em Cristo com cada um de vocês. Que Deus te abençoe. De boas intenções, o inferno tá cheio, já dizia o ditado popular, não é mesmo? Jesus não está interessado nas nossas intenções. O encontro de Jesus com o jovem rico é muito importante para todos nós cristãos. Diferentemente do que a gente possa pensar, o aprendizado que tiramos desse encontro vai além do desapego aos bens materiais. Por exemplo, encontros semelhantes são relatados na Bíblia que Jesus, após algum tipo de ensinamento, convida alguém para seguir a ele. Geralmente esses encontros são positivamente respondidos e ali a caminhada é marcada por entusiasmo e sucesso. A gente pode ver exemplos disso em Mateus 4:19, quando Jesus chama André e Pedro. Eles estavam pescando e eles param imediatamente o que estão fazendo para seguir a Jesus. Mais adiante, Jesus encontra João e Tiago e faz a mesma proposta para os dois irmãos, que param tudo que estão fazendo, abandonam seu pai, o barco em que eles estavam pescando e imediatamente seguem o mestre. Entretanto, a palavra de Deus também nos mostra vários encontros, com desfechos semelhantes ao do jovem rico. Mateus 8, versículo 19, Jesus chama as pessoas que estão mais preocupadas com seus afazeres terrenos do que em seguir ao Cristo. Mas isso não é novidade pra gente. Mateus 22, versículo 14 diz que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Assim, o relato de Mateus 19, a partir do verso 16, é substancial para nos posicionar quanto à vocação de Deus para as nossas vidas. Em que contexto acontece o encontro de Jesus com esse jovem rico, quais as intenções por trás das perguntas do mestre, como as respostas de Jesus nos ensinam sobre a verdade do reino, o que se espera daqueles que se prontificam a responder o chamado de Cristo, ou seja, o que Deus espera de nós. Somente no acolhimento do reino e suas exigências, somente no acolhimento do reino e suas exigências, os seguidores de Jesus serão verdadeiramente discípulos e a vocação terá êxito. Algumas dessas exigências não foram cumpridas pelo jovem rico, o que resultou no fracasso do discipulado. A perfeição se expressa na plenitude da lei, que é a vivência plena dos mandamentos. O ideal proposto a todos os cristãos: sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus 5, verso 48. Então a pergunta do jovem ao mestre, o que fazer de bom para herdar a vida eterna, é posta em discussão. O Evangelho de Mateus, diferentemente dos Evangelhos de Marcos e de Lucas, foca naquilo que, ao ser humano, é possível fazer para herdar a vida eterna. Ou seja, o jovem rico pergunta, mestre, o que eu posso fazer de bom? Enquanto Marcos e Lucas narram a primeira pergunta do jovem de forma diferente. Bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Entretanto, por mais que o enfoque dos autores possa mudar, a resposta de Jesus é a mesma nos três evangelhos. Jesus diz, por que você me pergunta acerca do que é bom se só existe um que é bom? Deus. Ou seja, a salvação parte não da nossa intenção de fazer algo bom, mas de reconhecer que tudo que há de bom vem do nosso Deus. Tudo isso se inicia em Deus. Ele nos amou primeiro. Só conhecemos a Ele porque Ele, de antemão, decidiu se revelar a nós. Ele é o princípio e o fim. Não somos salvos porque decidimos realizar algo digno da salvação. Somos salvos porque, primeiramente, Deus escolheu nos salvar. Assim, Jesus muda o foco da pergunta feita pelo jovem, deixando claro que não há nada de bom que o ser humano possa fazer que o leve à eternidade. Isso é obra de Cristo, outorgada a nós através da graça. Já dizia Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Segundo, nenhum de nós é bom o suficiente para conquistar a salvação por si só. E terceiro, apesar de a entrada na vida eterna não depender das nossas obras, ela está ligada à obediência dos mandamentos. Há uma parte do caminho que tem que ser trilhada por nós. Se somos salvos pela graça, mediante a fé, por meio da obediência aos mandamentos, como Cristo está ensinando em Mateus 19, fica claro que a graça não é um privilégio das pessoas que começaram a crer em Deus a partir de Cristo. Ou seja, eu e você, os apóstolos, os discípulos e a igreja que começou a ser fundada a partir de Cristo aqui na Terra. Jesus, ao condicionar a entrada na vida eterna à obediência aos mandamentos, deixados por Deus através de Moisés, ou seja, a lei, reforça a salvação pela graça desde Adão.
Foi o próprio Jesus que disse: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abrogar, mas cumprir. Mateus 5:17. A obediência aos mandamentos, em Mateus 19, precede o chamado para seguir a Cristo. Essa conexão com o Antigo Testamento é de suma importância para a perspectiva promessa-cumprimento que acompanhou todo o enredo da redenção. Não há que se falar em um novo pacto, mas em continuidade da promessa agora cumprida em Cristo e que será totalmente consumada na sua segunda vinda. Então, essa é a primeira resposta à pergunta: o que Deus espera de nós? Obediência. Agora, a segunda parte da narrativa é ainda mais impactante. Todo o caminho que Jesus percorreu com o jovem rico até aqui serviu para pavimentar o ensinamento que seria deixado pelo mestre. Jesus então diz ao jovem: se queres ser perfeito, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. Como eu falei no começo do vídeo, o ensinamento sobre o desapego aos bens materiais é de extrema importância, mas se torna secundário. Em Mateus 6, Jesus já havia instruído seus seguidores no Sermão do Monte sobre a importância de acumular tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não podem destruir. O que me chama a atenção aqui foi a proposta de Jesus para aquele jovem. Em nenhum momento, o jovem rico perguntou o que era preciso fazer para ser um discípulo do Mestre. O jovem veio com a pergunta e sua resposta veio como uma proposta: siga-me. Eu não sei como você chegou nesse vídeo ou quantas vezes você foi à igreja atrás de uma resposta, mas todas as vezes que nos colocamos diante de Jesus com dúvidas, questionamentos, pedidos, orações, Ele nos apresenta a mesma proposta feita ao jovem rico. E o que mais me dói é saber que Jesus não chamou apenas 12 para serem seus discípulos. Quantos não devem ter recebido a mesma proposta desse jovem e recusaram? Por isso o título desse vídeo é Intenções. Jesus não está atrás de intenções. Não há outro caminho que conduz à felicidade para que fomos feitos. Como você bem sabe, tanto as coisas boas quanto as ruins são contraídas por uma espécie de contágio. Se você quiser se aquecer, tem que ficar perto do fogo. Se quiser se molhar, tem que entrar na água. Se alegria, poder, paz e vida eterna são seus objetivos, você tem que se aproximar ou até adentrar naquilo que os possui. Eles não são uma espécie de prêmio que Deus poderia, se assim quisesse, simplesmente entregar a qualquer pessoa. São uma grande fonte de energia e beleza que jorra a partir do centro da realidade. Se você estiver perto dela, os jatos vão molhá-lo, mas se não estiver, você vai permanecer seco. Uma vez unida a Deus, como uma pessoa poderia não viver para sempre? Do mesmo modo, uma vez separada de Deus, o que essa pessoa poderia fazer se não definhar e morrer? Essas são palavras do C.S. Lewis, quando ele escreve o livro Cristianismo Puro e Simples. De boas intenções, o inferno está cheio. Jesus não está interessado em intenções. As nossas intenções, se não forem traduzidas em amor por Cristo, não valem nada. O apóstolo Paulo vai ainda além. Até nossas atitudes sem amor não valem nada. Como diz em 1 Coríntios 13. Ainda que eu dê aos necessitados tudo o que eu possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Mais que ensinamento sobre desapego a bens materiais, Jesus fez uma proposta ao jovem rico. Uma proposta que alcança eu e você. Aquele jovem teve a oportunidade de seguir o maior ser humano que já pisou nessa terra, de ser instruído pelo mestre dos mestres e de ser mentoreado pelo maior líder da história, como diz Augusto Cury. Mas ele decidiu se apegar às coisas desse mundo. Tá na hora de você parar de perder tempo com aquilo que não te levará rumo ao futuro que Deus tem para você. Estamos bem gastando horas e horas do nosso dia em frente a telas, nos entorpecendo com milhares de informações que apenas nos distraem dos desafios da realidade. Uma geração que tem muita informação, mas pouco conhecimento. Uma verdadeira overdose social. Cristo está te chamando para viver uma vida plena e que vai além de um story. O chamado de Jesus é para todos nós. Não deixe que as distrações te limitem a intenções. Decida agora atender ao chamado de Cristo e saiba que o que Ele tem para te oferecer vai além da sua imaginação. Eu queria orar por você. Meu Deus, eu posso praticamente ouvir o Senhor Jesus chamando aquele jovem para segui-lo. Um jovem que tinha talvez um potencial incrível
para ser um dos discípulos mais impressionantes de Cristo, mas que deixou as coisas deste mundo atrapalharem a sua vocação. Nós não queremos viver apenas de intenções, mas nós queremos adentrar na vida eterna plenos de que cumprimos o nosso propósito aqui nessa terra. Então abençoa todos aqueles que estão vendo esse vídeo ou ouvindo a minha voz nesse momento, Deus. Que eles tenham um despertar, que eles possam ouvir o teu chamado e prontamente atender. Que nenhum de nós se perca, como o jovem rico se perdeu, com distrações neste mundo. Nós não queremos viver de intenções. Em nome de Jesus. Amém. Que Jesus possa te abençoar. E eu te vejo no próximo vídeo.